Saudações vascaína, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo aí poucas informações do Vasco da Gama. Tu não escutou errado, é poucas informações do Vasco da Gama. Trazer aqui essas poucas informações e também um pensamento muito pessoal aqui no canal Falando de Vasco. Antes disso, galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Falta 4 inscritos para a gente chegar na metade do caminho, tá? A gente vai fazer 500 inscritos aí com muita felicidade, tá, galera? Eu sei que o momento não é propício, mas pelo trabalho que eu tenho levado com serenidade aqui, verdade, o tempo inteiro aqui no canal, é muito gratificante ter, até o momento, vocês aqui comigo, beleza? Agora, vamos lá, vamos para aquelas informaçõezinhas, para depois no final do vídeo a gente bater um papo. Não saia, segue até o final desse vídeo aí, beleza, galera? Vamos lá, ó. Tem 4 informações, tá? 4 informações apuradas. E são informações que você está cansado de ouvir, e quem sabe isso não é de hoje, não é desse ano, mas de uma longa data. Uma delas é especulações, sondagem, entendeu? E em conversações, tá? São palavras que o vascaíno está acostumado a lidar e não aguenta mais ouvir. Então é elas que eu quero trazer. Mas tu vai me perguntar, por que, Washington? Então você vai trazer. Para eu dar continuidade a você entender que o Vasco cada vez mais se limita. E eu preciso trazer essa informação para você entender o que eu quero falar no final para você. A primeira informação é um jogador que está sendo especulado, o Vasco já abriu negociações com ele um tempo atrás, não deu para frente, que é o Vitor Sá, que foi do Botafogo, jogou muito no Botafogo, passou por outros clubes, tá? E hoje ele se encontra na Rússia, tá? No Krasnodar da Rússia. E ele tá aí com saudade do filhão, deixou um filho aqui no Rio de Janeiro, tá querendo aí se emancipar de lá da Rússia para estar voltando para cá por conta da saudade do filho. É um jogador que politicamente não é muito caro, apesar de ter passado aí 1 ou 2 anos no máximo, né? Que é 1 ano e meio mais ou menos, para ser sincero, tá? Que ele teve ano passado, naquela reformulação toda do Botafogo, foi vendido, tá, para a Rússia, para o Crash, e aí ele saiu em torno de 1,5 milhão de euros, tá? E aí tem todo um trâmite, chegando quase a 2 milhões de euros aí. Ele não é um jogador muito caro, passou-se 1 ano e meio, aumentou mais a idade também do jogador. É um jogador que dá para o Vasco estar trazendo, o perfil dele é bom, tá? Um jogador muito polivalente, mas é uma especulação, tá? Não é um acertamento, não é algo que já foi assinado, concretizado e vai anunciar amanhã ou segunda-feira no Vasco da Gama. Não, é uma especulação. A segunda especulação é o atacante Biel, que eu já trouxe aqui no canal Falando de Vasco, está no Sport de Portugal, tá? E aí o garoto era um ativo do Bahia, foi vendido por 8, tá? De 8 a 10 milhões, tá? De euros. E aí o jogador custa uma grana, foi uma das vendas mais bem vendidas do Bahia, tá? Umas negociações mais bem vendidas de todos os tempos, vamos se falar assim. E o jogador não tem tido muito espaço também no Sport de Portugal, no Sporting, né? Porém, né, há algumas negociações aí do Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, tá tudo de olho aí no jogador. Quem sabe pode estar pintando aí. Quem sabe pode estar pintando essa especulação, tá? Essa sondagem do Vasco da Gama para esse jogador, tá? Mais uma especulação aí foi o meia Gabriel Perani, tá? Tá no DC United, na MLS, o jogador também que já teve a oportunidade de estar jogando junto aí com o Fernando Diniz, inclusive o Biel também, tá? Teve já a experiência de jogar aí com o Fernando Diniz, conhece esses 2 atletas, tá? E é um outro atleta também que o Vasco está sondando, tá? Ele é um meia, é um garoto franzino, meia para o Vasco agora, temos Forza, tá? Mas é especulação, tá? É uma especulação. Infelizmente,
tá? Não tem nada concretizado. Ou felizmente, eu particularmente não me agrado o jogador e acredito 100% que não ia agregar muita coisa no Vasco, até porque nós temos jogadores na mesma posição, inclusive até melhor na base, tá? Então tem um Vander lá que consegue ser melhor do que ele, para te ser muito sincero, moleque novo, ativo, não precisa gastar nada, é só subir da sub-20 para os profissionais, beleza, galera? Então, é uma opinião minha, essa é mais uma especulação, tá? Que tá rondando toda a rede social, canais de vascaína aí afora, tá? Agora, um outro jogador, esse é diferente, o Vasco não especulou, o Vasco não correu atrás, ele foi oferecido ao Vasco, já trouxe aqui também no canal, falando de Vasco, tá? O segundo volante peruano, Primo, eu deixei da outra vez. Pô, galera, ele é primo, um jogador que passou no Urubu. Vou deixar aí para você comentar. Ninguém comentou, ninguém sabia, né? Eu vou te falar. Ele é primo do Paulo Guerreiro, tá? Que jogou no Urubu, saiu do Urubu, foi pro Internacional, se machucou, lesionou, voltou lá para a terra natal dele lá. É o Sérgio Penha, tá? Até o momento ele joga pelo Poak, né? Poak da Grécia, e foi oferecido ao Vasco. A gente não sabe, esse jogador sempre está tendo minutagem aí na seleção peruana, é um jogador que sempre está jogando, tem uma baita de uma experiência, se contar pela experiência, está contando, está valendo. Mas é um jogador que não consegue pegar times grandes. Se vir para o Vasco, é um dos maiores times que ele vai jogar, tá? Porque os demais que já passou pela sua carreira são times de expressões baixas, pequenas, times pequenos, né? Times pequenos. Mas foi oferecido o Vasco. Vamos ver como é que vai discorrer isso aí, tá beleza? Agora, galera, como eu já falei as 4 notícias para você, conferir aqui, ó. A produção vai me ajudar aqui. Hoje é dia 21, correto? Hoje é dia 21, né? E foi dado dia 2 de junho. 2 de junho. Foi dada uma entrevista, tá, do CEO Carlos Amodeu, tá, 2 de junho, que foi no sorteio da Copa do Brasil, quando a gente descobriu que o Operário era o nosso próximo adversário, né, na Copa do Brasil, e também conhecemos nas playoffs, tá, da Sul-Americana, que é o Independiente Del Valle, seria o nosso outro adversário da Sul-Americana, Copa do Brasil Sul-Americana, só para você lembrar. E 2 de junho, né, quando foi esse sorteio, nós cobrimos aqui no canal, foi dada uma entrevista pelo CEO Carlos Amodeu, tá, que dia 21 e dia 22 de junho, tá, chegariam reforços, tá, para se apresentar junto ao time, que amanhã já está no Rio, depois das suas férias, que estiveram 10 dias de férias. Segunda-feira, provavelmente, vai voltar os treinos aí. Se não for amanhã, vai ser amanhã que eles vão voltar os treinos. Vai começar o trabalho com o Fernando Diniz, acabou. Porque dia 12, mesmo que esteja lá, tá? Na tabela, a confirmar Vasco e Botafogo, mas a data é dia 12 de julho, Vasco e Botafogo. Esse jogo pode acontecer no dia 12, no máximo dia 13. E ele vai acontecer, mesmo com o Mundial de Clubes. E foi indiferido, foi especulado, foi falado, foi prometido, foi com todas as suas palavras, tá? Do Carlos Amodeu, que chegaria com novos reforços. Hoje é dia 21. O que eu trouxe até o momento, dentre os 4, 2 eu me alegro, para ser muito sincero, 2 desses aqui eu consigo me alegrar, que é o Biel. Acho difícil porque está entre 8 a 9 milhões de euros. As conversações que o Vasco estava tendo com a América do México, do Brian Rodrigues, cessaram, não se mencionam mais, não falam mais, tá? E o Vitor Sá, que até o momento nenhum time do Rio está querendo ele, mas infelizmente é isso. Todo jogador bom, qualquer outro time vai bater o olho, todo mundo consegue levar, menos o Vasco consegue fechar. A parte boa,
dessa história que tem um empresário, né, que conhece esses jogadores que foram mencionados aqui e pode estar ajudando, tá, o Pitongueiras, o agente lá, o empresário do Léo Jardim, já que se acertou as pontas aí com o Vasco sobre a sua dívida, negociou aí em parcelas, pode estar atravessando aí e ajudando, tá, esses atletas que infelizmente também são atletas deles, principalmente o Vitor Sá, pode pintar ou não no Vasco. Mas até o momento nada foi concretizado. Simplesmente comentários, fofoca, pilha, histórias e mais história. E é sobre isso que eu quero trocar essa ideia contigo. Ter pelo menos uns 2, 3 minutos de prosa com você. Hoje eu tenho que se assentar no sofá da minha casa e de frente ver o Mundial de Clubes e não ver o Vasco tá atuando, tá, no Mundial de Clubes. E eu vejo o Flamengo, tá, que a verdade tem que ser dita. Flamengo vencer, que tá aqui na minha frente, o Chelsea por 3-1, irmão. Eu tenho que ver o Botafogo vencer o atual campeão PSG. Tem que ver um Palmeiras tá batendo frente aí com os times grandes, como foi com o Porto também. Pegou o Al-Ahly, mas é um time pequeno, tá? É lá da Arábia, mas não deixa de ser um time estrangeiro na sua potência lá, tá? Tem que ver o Fluminense acabar de vencer, que eu vi agora, por 4-2. Mesmo que o time seja, sabe, que a gente entende que seja um pouco de menos expressão que eu estou querendo dizer, mas está vencendo, está fazendo diferença e agora está na rede aí nacional que os times brasileiros foi o tempo todo enganado. A gente foi enganado que a Europa era maior do que os brasileiros e os brasileiros estão provando totalmente um futebol diferente. E o Vasco não pode fazer parte dessa história. Infelizmente, aquela frase que sempre dizem para mim, Vasco é para quem acredita, é o que mantém a gente estar aqui no canal falando de Vasco. É o que mantém você ainda ser vascaíno. É o que mantém a gente ainda continuar escutando um monte de lorota dia após dia, noite após noite, e nada acontece. Que entra um presidente, sai outro, entra um presidente, sai outro, e os caras prometem que agora vai melhorar, agora vai acontecer, e continua a mesma mesmice. Pelo contrário, a dívida só aumenta. E agora, por fim, depois de uma venda para uma empresa que não deu certo, a gente entra em recuperação judicial. Então, cada vez mais que eles falam que o Vasco vai voltar para os cabeças, o Vasco vai crescer, o Vasco vai brigar lá na tabela de cima, o Vasco cada vez mais briga para não ser rebaixado, que sempre é o campeonato do Vasco. Hoje rola aí na mídia aí uma figurinha, tem que você vê o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo jogando bola lá fora, crianças. E uma criança vascaína dentro de casa. Esses caras não se importam, esses caras são mentirosos. Esses caras aí são enganadores, safados, pilantras, que vendem sonho, pega nosso amor, pega nossa paixão, esfrega a nossa cara. Agora, sabe o que não falha no Vasco da Gama? A nova construção de São Januário, uma balela que só no nosso ouvido, encantadores de serpente. Sabe o que não falha? Dia 27 agora, vai começar a vender a nova camisa da Capa, que é uma das pioneiras do Vasco da Gama, que trouxe glórias pra gente, tá, com a sua marca expressiva, que hoje tem, até hoje eu não consegui ter essa camisa, entendeu? Da época de Edmundo, Romário, quando a gente trouxe aí pra casa o caneco, e brincadeira, é só isso, aí não falha, não vai falhar, entendeu? Dia 27 não vai falhar. Saiu até na mídia aí o cantor aí, né, o MC, saindo aí com a camisa, a nova camisa, vazamento, foi proposital. Sabe, induzindo, caraca, a camisa ficou pancada, maneira, porrada, vou comprar. Aí vai eu e você lá pagar 380, 400 conto na camisa. E o vascaíno, eu canso de falar isso aqui no canal, você pode ficar com raiva disso, mas infelizmente eu tenho 44 anos de idade, eu sou vascaíno há 44 anos de idade, eu tenho que falar. Eu me sinto com vergonha quando eu vou pro futebol, não posso falar de Vasco, porque eu não tô no Mundial, porque eu tô na tabela a 2 pontos de um rebaixamento,
Porque eu enfrentei 5 rebaixamentos nessa vida. E os caras estão ano após ano declarando que vai tudo acontecer benéfico para o Vasco e para os vascaínos. Mentira! Eu deixei de ser sócio torcedor, há muito tempo. Pô, mas Vasco é para quem acredita. Vasco é para quem acredita. Eu tô aqui até hoje e eu tenho que acreditar que o Vitor Sá vai vir pro Vasco, que é o melhor que o Vasco pode tentar fazer. Mas se um outro clube entrar, intervir nas negociações, vai levar. Entende? Aí o Edmar Lopes chegou aí. Pô, agora deixa o homem trabalhar. Essa vai ser a desculpa. Sabe, o CEO Carlos Amodeu, a desculpa dele, não conseguiu trazer porque a logística não bateu, porque a gente está cansado de toda hora ter especulações, ter promessas, conversações, e não deu certo porque o Vasco sempre é incompetente em tudo que abre a boca para poder falar. E seu Pedrinho, que não abre a boca para dar mais entrevista, que foi comentarista surprise, né? Foi o comentarista best of the best, eu na Globo, na puta que pariu que foi, tá entendendo? Ano após ano, o melhor comentarista. Agora, com a porra de um presidente, ele não abre uma boca para falar merda meu pro vascaíno, pelo menos para se pronunciar. Para falar assim pro vascaíno, vascaínos, me desculpa, mas não deu. Não deu pra gente ir não deu pra gente ir pro Mundial de Clubes. A gente vai ter que participar aí dessa Vitória Cup. Porra, entende? Não tem ninguém que tenha a compliciência, a humildade de chegar e pedir desculpa ao torcedor vascaíno para tentar amenizar a dor do vascaíno, que nesse momento, eu tô com a tabela aqui de mundiais aqui aberta aqui, eu tenho que ficar vendo resultados de todo mundo, e eu não posso ver o resultado do meu time. Eu não tenho conteúdo para trazer aqui para você. Eu trago aqui para você, olha, é só isso. Eu não vou ficar aqui vendo, trazendo mentira pra você. Eu não vou, cara. Não vou aqui ficar encantando você com um monte de informações mentirosas. Eu não vou fazer isso. Eu sou torcedor vascaíno. A minha vontade, se eu tivesse força e poder, pegar toda a torcida vascaína e botar dentro de São Januário. Que é outra coisa também que não acontece. As torcidas organizadas não se pronunciam mais. As torcidas organizadas, elas que toda vez que dava um caô no Vasco, ela ia lá e representava. Eu me sentia representado pelas torcidas organizadas. E olha que eu gosto. Eu tenho muitos colegas que fazem parte da torcida organizada. Não vou mencionar o nome delas aqui, tá? Eu tenho um monte de colega que faz parte, um monte de amigos aí que faz parte. Porém, não faz a cobrança mais. O Corinthians quase jogou abaixo lá e ó, ninguém entra, passou cadeado. Nunca acontece mais essas coisas no Vasco. Eu não sei qual é o desenrolo, eu não posso ser leviano, trazer uma informação que eu não sei. Então, já que vocês não podem mais fazer isso, e fazer eu como vascaíno, mediante todo o cenário, sabe, pelo menos me sentir assim, pô, alguém foi lá e falou por mim. Pô, meu canal não tem nem 500 inscritos, como é que eu vou chegar e falar por você? E tem um cabra que ele fala, que é o Marcelo do Vasco em Análise, que ele fala muito disso aí. Outro cabra que fala muito disso aí é o Carlos, do Fala Comigo Vascão, tá? São dois canais aí que eu posso falar com propriedade que os caras batem na mesma tecla. E é isso mesmo, todos os YouTube que tinha que tomar vergonha na cara, ao invés de ficar fazendo aí fake, que o vascaíno não suporta mais ficar escutando. Não vou falar o nome dos grandes não, tá? Não vou falar o nome dos grandes não. Tá? Mas esses caras aí vergonhosos, que não devia nem vestir a camisa do Vasco, tá? Devia tudo se unir, tá? Devia tudo se unir em uma conexão só e começar a cobrar. Não tinha que entrar um torcedor vascaíno, não tinha que ir um torcedor vascaíno em um aeroporto, porque esses calhordas, todos aí que estão fazendo a gente ter esse sentimento aí de impotência como torcedor, estão cagando e andando para mim e para você. Estão cagando. Washington está sendo leviano. Leviano, olha as estatísticas do Vasco, ano após ano aí. Que um fica empurrando pro outro. Entrei na presidência. Não, porque o problema foi do presidente lá atrás. Então por que tu sentou nessa bexiga aí? Por que tu aceitou essa missão? Missão dada é missão cumprida, meu irmão. Vai executar isso aí. Entendeu? Vai ser preso.
Porque se eu não recebo uma ordem, eu vou ser preso, pô. Entendeu? Uma ordem direta tem que cumprir. Não tem que cumprir? Não. Por isso que fica essa cagalhança, porque ninguém sofre nenhum tipo de punição. Enquanto outros clubes têm uma outra forma de gerenciar um presidente. Tu quer ser presidente aqui? Eu não posso falar o nome. Mas tu vai entrar aqui? Tá. Então todos os BO vai vir nas tuas costas. Tudo vai ir no teu CPF. Vai querer ser presidente ainda? Aí é mole, meu irmão. O cara fala, não, valeu, obrigado. Vi que aqui tem muito BO. Porque, ó, é um sistema de loop. É loop dentro do Vasco. É loop. Infelizmente. E quem, ó, com respeito a você, torcedor, que eu tenho torcedores aqui inscritos de 65 anos, 60 anos, 55 anos, 50 anos. A galera que tem aí de 25 anos em diante, que me assiste aqui, com todo respeito. A gente está cansado de ficar sempre tentando lutar. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Já foi. Enquanto houver um sentimento dentro do coração, já foi. Já foi, cara. Isso tudo já foi. Infelizmente, que eu vou falar para você, vai ser um choque. Mas é uma realidade que isso discorre ano após ano. E você que é vascaíno antigo, você vai entender o que eu vou falar agora e vai compreender. Para a gente fechar. Infelizmente, o Vasco vai ser preciso fechar as portas, como aconteceu com muitos clubes aí, ó. Muitos clubes, assim como foi com Santa Cruz, como foi com Lusa, os times ficaram aí na situação caótica, para vir lembrar da história do Vasco e renascer o Vasco das Cinzas para tirar essa corja toda. Porque hoje eu não sei o que pensar. Só acredito no próximo candidato, ou que está presente, ou vende para um futuro Tony Dexa. Quem sabe a gente tenha nesse mundo um segundo Tony Dexa. Um grupo Master System que foi lá e pagou todas as dívidas do Bahia. A gente vê isso discorrer em todos os times. O Vasco é sempre a mesma coisa. E sempre são as mesmas promessas. Eu não consigo acreditar numa politicagem que um amigo fala que se eu contar tudo que eu sei de você para os seus inimigos, eles vão fazer a festa. E hoje eles viram amigo de novo. E a gente vê um ex-presidente que está fazendo de tudo para poder fechar o Vasco da Gama. Colocando nas ideias de outros credores a não aceitar essa nova forma de pagamento do Vasco. E é isso que se resume. Nós somos como gado. Tá? Dono de fazenda, donos de hectares, eles olham o gado deles. Eles contam e eles veem que cada gado custa uma grana. Dia 27 é dia de comprar camisa. Dia 27 é dia de comprar camisa. Porque a única coisa que tem de novo no Vasco é que dia 27 tem que comprar camisa. Saudações vascaína. Até a próxima.